pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos para a nossa primeira aula, para a gente se ambientar com o ambiente do AutoCAD, tá? Então quando vocês instalarem, tiver tudo certo, vocês vão abrir o programa, vai aparecer uma tela parecida com essa daqui que vocês estão vendo. Então aqui em cima, ó, vai aparecer qual usuário está registrado lá na Autodesk, isso aqui é bem importante, né? Porque daí você sabe que está registrado tudo certinho. Então você clica aqui em Start Drawing, então você tem condição de iniciar o seu desenho, tá bom? Quando você abre o AutoCAD, deixa eu voltar aqui para as definições iniciais aqui. Vai abrir uma tela exatamente assim para vocês, a primeira vez que vocês forem usar, tá bom? Então, essa tela aqui é a básica que a gente vai gastar um tempo agora aqui para aprender a utilizar as principais funções dessa tela. Mas antes a gente tem que saber alguns conceitos, tá? Como vocês podem observar, o AutoCAD ele é um sistema cartesiano. Então você tem aqui, ó, o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Se você olhar aqui, ó, ele vai ter uma situação que vai aparecer uma linha vermelha e uma linha verde. Significa que esse aqui é, digamos assim, o ponto zero do AutoCAD. É aqui que ele faz toda a referência cartesiana dele. Tá? Então, se ele trabalha num plano cartesiano, é possível que eu consiga trabalhar sem o mouse, trabalhar só com o teclado dizendo as posições que eu quero? Sim, essa é a principal vantagem do AutoCAD. Porque, apesar de tudo isso, né, ele também é uma ferramenta vetorial, ou seja, você não perde definição no seu desenho. Então, se você fizer ele numa escala de 1 para 100 ou de 100 para 1, né, ou seja, uma escala de redução ou de ampliação, você não perde definição, porque ele é um sistema vetorial de trabalho. Vamos fazer uma comparação um pouco mais simples para vocês entenderem. Ele não perde pixels, digamos assim. Então, se você ampliar ou diminuir o tamanho da sua peça, você não perde definição, porque ele tem um formato vetorial, tá? Então, vamos lá. Então, você tem aqui o eixo XY. Então, você sabe que aqui é o seu ponto 0.0, mas como que eu consigo ver essas coordenadas que você está dizendo? Tem uma função aqui embaixo, aqui nessa barra de funções, onde a gente pode definir uma série de características de visualização. Então, se você clicar aqui nesses três tracinhos aqui, ó, ele vai abrir um menu de coisas que eu posso adicionar. Então, eu posso adicionar essa opção aqui, coordenadas. Então, toda vez que eu mexer o mouse, ó, note aqui embaixo, tá vendo, ó? Ele aparece a coordenada que eu estou. Então, se eu chegar aqui bem pertinho, ó, ele vai falar, eu estou praticamente no ponto 0, 0 e 0. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com um plano bidimensional, X e Y. Então, note que o teu Z ali está sempre zerado. Isso aqui a gente vai mexer só quando a gente estiver trabalhando lá com a parte de 3D, tá bom? Então, isso daqui vocês estão vendo que aparece ali as coordenadas. Isso aqui você pode retirar, né, opcional. Uma coisa que eu gosto de mexer no meu AutoCAD é deixar essa daqui, que é o nosso prompt de comando. Eu gosto de deixar com 2 linhas para eu saber o histórico aqui de tudo que está acontecendo, tá bom? Então eu gosto de chegar aqui e subir um pouquinho. Por quê? Porque com o tempo vocês vão perceber que é muito mais rápido a gente trabalhar utilizando o teclado. Então, ao invés de eu vir aqui clicar no comando linha, ó, tá vendo? Se você clicar no comando, ele vai aparecer as coordenadas e você, ó, dá mais ou menos a dimensão ali da sua peça e o ângulo que ele está formando aqui. Só que isso são valores aproximados. Então, esse ângulo de 35, se a gente for olhar ali, ele não está exatamente em 35 graus. Pode estar em 35, um monte de coisa. É só uma estimativa ali para você. Então, ao invés de eu clicar, eu posso simplesmente digitar aqui embaixo, ó, no comando aqui, ó, line, eu aperto L, Enter, coloco a coordenada que eu quero iniciar o meu desenho. Por exemplo, eu quero iniciar ele em 0,0, que é lá o meu ponto inicial. Então, ele colocou e aperto Enter. Então, lá do ponto 0,0 eu vou desenhar uma linha. Se eu quiser fazer uma linha para a direita, então aqui é a minha referência. Então, se eu estou vindo para cá, ele é positivo em X e positivo em Y, se eu estiver trabalhando nesse primeiro quadrante. Então, vamos lembrar lá de quando vocês trabalharam com álgebra, né, ou geometria. Então, esse aqui tem
o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, meu primeiro quadrante, o XY é positivo. O segundo quadrante, o meu X é negativo e meu Y é positivo. No terceiro quadrante, eu tenho X negativo e Y também negativo. E no quarto quadrante, eu tenho X positivo e Y negativo. Então, se eu quiser fazer uma linha, por exemplo, ó, que ela vá de 20 em X e 20 em Y. Então, eu coloco lá 20,20. Pronto, ela fez uma linha exatamente nessa posição. E se eu quiser agora fazer uma linha que ela saia, vá lá para menos 20 em X e 20 em Y. Então, eu coloco menos 20 em X, vírgula 20 em Y. Então, ela vai lá para aquela posição. Note que, quando eu fiz isso, ele já considerou essa posição relativa do meu desenho. Então, ele está em relação a esse ponto, ele considera esse ponto aqui o meu referencial. Então, a partir daqui, ele fez menos 20 em X e 20 em Y. Mas se eu quisesse fazer aqui, como que eu devo tratar? Então, note que ele criou automaticamente aqui o arroba. Não são todas as versões que já põem automático isso, tá, pessoal? Então, a maioria das vezes, ó, deixa eu colocar um comando U, que ele vai voltar. Então, voltei, né, o comando undo. Então, se você ver aqui, ó, desfazer. Então, voltei para a minha condição inicial. Se eu quiser, então, fazer com que a minha coordenada seja a minha absoluta e não a relativa, como ele fez aqui, eu digito hashtag aqui, ó. Coloco aqui o jogo da velha e coloco menos 20,20. Então, ele vai fazer agora a linha exatamente em relação a esse ponto. Então, espero que tenha ficado claro a questão de coordenada absoluta e relativa. Vou fazer mais uma vez aqui em relação a coordenada relativa. Então, se eu digitar arroba 0,10, o que ele vai fazer? A partir desse ponto aqui, ele vai andar 0 em X e 10 em Y. Então, ele vai fazer uma linha exatamente aqui, tá bom? Então, cliquei e fiz a linha como eu quis. Mas não era isso, eu queria fazer a partir daqui, a partir desse 0 e 10. Queria que a minha linha chegasse nessa posição. Então, vou voltar aqui novamente, ó. Posso clicar em cima do undo, que ele volta, e eu digito a hashtag 0,10. Então, ele vai fazer a linha exatamente até esse ponto aqui, tá? Para que isso é útil no AutoCAD? Você ficar trabalhando com as coordenadas. A gente pode utilizar a programação para desenvolver alguma ferramenta. Então, você digita os valores, você tem as coordenadas, facilita bastante o desenvolvimento do desenho. A principal vantagem e característica do AutoCAD é a sua precisão. Então, nesse primeiro momento, eu vou cobrar bastante a precisão dos desenhos de vocês. Então, vou passar listas de exercícios para que vocês possam praticar. E eu gostaria muito que esses desenhos fiquem certinho no tamanho que eu passar. Então, muita gente às vezes faz o exercício, ó, vou fazer aqui um exemplo. Ele faz uma linha, eu peço para ele fazer, ele vai fazendo mais ou menos assim, sabe? Ele entrega, ele vai... Ah, deu 20 aqui, deu mais ou menos aqui e aqui. Só que não ficou assim... Opa, deixa eu sair daqui. Ficou um retângulo, se você olhar mais ou menos de longe assim, ó, ficou um retângulo. Só que ele não ficou com as medidas certinhas. A hora que você der os comandos aqui, ó, dist, que ele me define as distâncias, ó, ele vai mostrar certinho as dimensões que eu tenho. Ó, ele tá dando 20,17. Mas nesse momento eu queria 20 exatos. Então, na nossa disciplina, a gente vai tentar trabalhar sempre com essa precisão e exatidão aqui do AutoCAD, tá? Então, ele tem bastante precisão nesses comandos que a gente faz, tá? Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo agora. Professora, qual que é a unidade de medida do AutoCAD? A unidade é a unidade que você quiser. Eu posso estar trabalhando aqui em metro, posso estar trabalhando em centímetro, posso estar trabalhando em quilômetro, em pés, aquilo que eu achar melhor. Porém, ele vem com uma escala pré-definida que a gente vai olhar aqui, ó. No azinho, a gente vem em opções. E você vai olhar aqui, ó, que a escala default dele é em milímetros. Ah, eu posso mudar isso daqui para centímetros, metros? Pode. Não recomendo, vamos trabalhar sempre em milímetro. Por quê? Porque essa definição de escala quem vai definir é você como projetista, tá? Então,
eu vou mostrar para vocês, conforme a gente for familiarizando com a ferramenta, que tanto faz o valor, assim, a unidade que você está trabalhando, tá bom? Porque depois você define isso lá na legenda, você define na escala, então fica fácil da gente trabalhar dessa forma. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com a familiarização da ferramenta, depois eu vou inserindo aos poucos os conceitos de desenho técnico para vocês, tá bom? Então, agora que vocês já têm familiaridade com a ferramenta, então vocês notam o seguinte, que aqui em cima eu tenho diversas abas para a gente trabalhar. Nós vamos ficar assim nos primeiros dias, principalmente nessa aba aqui, que ela é a que vai ter comandos mais interessantes para a gente trabalhar nesse primeiro momento. Então eu vou excluir todo mundo aqui que eu fiz e já vou passar um outro conceito para vocês. Note que quando você clica, o AutoCAD ele não é tipo Paintbrush. Então você clica e clica, você não clica e segura, que é o erro principal que a gente vê nos nossos estudantes, é que ele clica e fica segurando assim. Isso é útil? Depende, tá? O mais interessante do AutoCAD é que você trabalha sempre com clique e clique. Você não trabalhe com clica e segura. O pessoal vai fazer o comando line, ele pega, clica e fica segurando aqui. Não precisa. Você clicou uma vez, solta o clique do mouse, daí você vai mexer, vai saber onde está indo a sua linha, e você clica novamente. Por que eu falei do prompt? Note que aqui embaixo, ó, ele vai dando, ó, especifique. Se você ler o prompt, você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Sempre. Então, tô com dúvida? Leia o prompt. Aqui o prompt, ele é meio que seu tutor aqui. Ele tá te explicando o que você tem que fazer. Como assim? Vou clicar aqui no line novamente, ó. Cliquei no comando line. Ele aparece aqui, ó, especifique o primeiro ponto. Cliquei. Agora ele fala, especifique o próximo ponto. Especifiquei. Especifique o próximo ponto. E assim sucessivamente. Enquanto eu não sair do comando, ele vai pedindo para eu especificar o próximo ponto. Estou fazendo o comando linha, ó, sem sair. Se eu apertar um close, tá vendo aqui, ó, ele vai fechar a peça e encerrar o comando line. Então ele vai lá no ponto que ele tem, já consegue formar uma figura geométrica aqui, eu aperto close e ele fechou a peça lá para mim e já encerrou o comando, tá? Então, e outra coisa interessante, se você ficar com o mouse em cima do comando, não sem mexer, ele te dá um pequeno tutorial do que você precisa fazer, ó. Então, para criar linhas, né? Então, você cria uma série contínua de linhas, ó, ponto a ponto, e ele fala, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e elas são objetos independentes, né? Objetos que podem ser editados separadamente. Então, eu posso pegar essa linha aqui, ó, e jogar fora. Tá? Então, ele criou um objeto independente aqui, são linhas distintas. Ele, apesar de ter formado uma figura geométrica, eu posso excluir qualquer peça aqui separadamente. Bom, falando novamente da seleção. Se você clicar aqui num ponto, você baixar aqui, ó, ou melhor, você for em relação à sua esquerda, você tem uma seleção em verde tracejada, e para a sua direita você tem uma seleção azul, que é contínua. O que significa essa seleção azul e essa seleção verde? Note que tudo que eu toquei na seleção verde, ele selecionou. E na seleção azul, ele só seleciona aquilo que ele pegar inteiro, tá? Então, isso é muito útil quando a gente estiver trabalhando, ó. Então, ó, verde, note que até aqui, ó, ele está selecionando o que ele está tocando, ó, dessa figura, desse retângulo. Mas para cá ele não selecionou. Então, ó, o verde eu selecionei tudo isso daqui. Note que tudo que eu seleciono ele ficou com esses pontinhos em azul, que são pontos que a gente consegue editar a peça, que a gente vai ver depois. E tudo que eu selecionar em azul é só aquilo que eu peguei inteiro dentro da minha área de seleção, tá? Então, isso aqui é bem útil para as nossas seleções de peças, tá bom? Como nós estamos falando de coordenada, até agora eu falei para vocês da coordenada absoluta, que é em relação ao ponto zero do AutoCAD, a coordenada relativa, que é em relação à sua posição de definição do mouse, e também existe uma outra coordenada que é a coordenada polar. O que é a coordenada polar? Então, se vocês mexerem o mouse, vou colocar depois a ilustração aí do mouse para vocês, você tem o botão do meio, que você fizer para cima e para baixo, ele dá um zoom, tá bom? Se você clicar nesse botãozinho do meio do mouse, ele vira uma mãozinha, ó, e você pode mexer o teu desenho para lá, tá? Então, tô mexendo aqui para criar uma coordenada polar.
Então, vou clicar aqui no comando line, clico aqui em qualquer ponto, ó, especifique o primeiro ponto, especifiquei aqui, e eu quero fazer uma linha que tenha 50 de tamanho aqui, de comprimento, né, com um ângulo de 30 graus. Então, se eu fizer assim, ó, vai ficar um negócio difícil de achar ali o ponto 50, os 30 graus. Então, como que eu posso especificar isso de uma maneira bem rápida e precisa? Então, eu não preciso nessa minha versão utilizar o arroba, mas eu vou utilizar porque eu não sei como está a configuração do AutoCAD de cada um. Então, vou colocar aqui arroba. Então, ele está especificando aqui, ó, qual que é o tamanho do meu vetor. Então, vou colocar ali 50. Daí, ó, sinal de menor. Note aqui, ó, tá vendo o sinalzinho de menor? Então, sinalzinho de menor, 30 graus. Pronto, ele fez uma linha nessas dimensões. Como que eu sei? Eu vou traçar uma linha reta aqui, ó. Como que eu deixo uma linha também retinha para eu não ficar toda hora aqui sofrendo? Tem um comandinho aqui embaixo, ó, que ele chama Ortho Mode. Então, ele está em off. Então, eu vou clicar em on. Ou eu aperto F8, tá bom? Cliquei aqui no Ortho Mode, ou seja, agora ele só vai fazer linhas, sugerir linhas ortogonais. Ou seja, retinhas aqui em X ou retinhas em Y. Então, ele não vai ficar sugerindo mais aquelas linhas difíceis de eu trabalhar. Então, eu vou clicar aqui para fazer uma linha. E se eu clicar assim, se eu só chegar com o mouse aqui e falar assim, ó, referencia esse ponto, ele vai sugerir esse ponto aqui como se fosse a intersecção. Daí eu clicar em qualquer lugar, ó, ele fez a linha exatamente na mesma direção. E fechei. Então, eu fiz aqui um triângulo retângulo. Será que está verdade aqui esses tamanhos que eu fiz? Eu fiz de 50, correto? Então, eu venho aqui no comando dist novamente, ó. Ah, não quero utilizar o comando. Então, vem aqui em Measure, ó, Measure Distance. Então, ele vai vir aqui, ó, vai medir essa distância, ó. Essa distância tem 50, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou dar um novo Measure. Aqui eu tenho o ângulo de 30 graus, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 43,30, tá? Então, no ângulo de 30 graus e 60 graus. Outra forma de eu enxergar, e aqui, ó, o ângulo reto aqui de 90 graus. Então, se você clicar aqui no Measure, ele vai te dar todas as distâncias certinho ali da tua peça, tá? Então, isso daqui é bem útil também quando a gente fala de coordenadas polares. Então, anotem bem essa sintaxe. Então, você vai digitar a linha, né, que é o comando line. Lembre-se, tudo que eu clico aqui eu posso fazer no teclado. Eu acho o teclado um pouco mais rápido para trabalhar. Então, L, Enter, clico aqui, arroba 100, num ângulo de 45 graus. Pronto, ele fez ali uma linha de 100, num ângulo de 45. Vou fazer a linha até aqui, e vou lá no Measure novamente. Vou clicar aqui nas linhas. Pronto, ele vai me dar todas as distâncias aqui da minha peça. Deixa eu dar um zoom aqui mais perto para vocês. Measure Distance. Então, vamos lá. Cliquei aqui, ó. Tá vendo? Então, ele está me dando ali todas as distâncias. Ó. Tenho 70, tenho um ângulo de 45, tá? Então, eu tenho um outro aqui que é o Quick, que se você só chegar perto ali, ele vai te dar todas as distâncias da peça. Esse também é bem útil. Então, você vem aqui em Measure Quick, que daí ele vai te dar as distâncias certinhas. Então, como aqui é um ângulo de 45 graus, eu tenho uma hipotenusa de 100, então é óbvio que os dois catetos aqui vão ter a mesma dimensão, né? Então, 70,7, tá bom? Então, a questão de coordenadas, acho que ficou bem claro. Agora a gente vai mexer com os outros comandos, mas para não ficar muito cansativo, eu vou gravar uma outra aula para que vocês possam ir assistindo com calma e rever essa daqui se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Obrigada, pessoal. Então, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.